Bom dia, bom dia para você, meu irmão e minha irmã que tá aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje, eu e a minha amiga Daisy vamos conversar um pouquinho sobre mães. Vamos conversar sobre esse mundo das mães. E quando a gente vira mãe, a gente se esquece da gente mesmo, não é? Então hoje eu vou conversar com a minha amiga Daisy. Vamos conversar um pouquinho sobre autoestima. Você já ouviu falar sobre isso? Será que mãe pode ter autoestima? Será que uma mãe, não é muito egoísmo uma mãe querer ter autoestima, cuidar dela mesma? O que você acha? Vai colocando para mim nos comentários, mandando para as pessoas que você acompanha, mandando para aquela sua amiga que acabou de se tornar mãe, mandando para as pessoas que estão ao seu redor e precisam aprender um pouquinho sobre amor próprio. E eu vou convidar a minha amiga Daisy. Ela é psicanalista, ela é uma pessoa fantástica. Bom dia, Jacir, bom dia, Su. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Gisele. Gente, a Gisele é fantástica. A Gisele trabalha com coloração. Gisele, dá uma olhada para mim nessa minha parede aqui do meu consultório. Olha só as minhas cores emocionais. Olha a parede que eu fiz aqui no fundo. Eu vou mostrar com cuidado para vocês um outro dia. Vou fazer todo um vídeo falando sobre as cores que a Gisele me ensinou a ter como cores que são emocionais para mim e que vão me ajudar a me sentir melhor. Essa blusa é da minha cor, a parede lá do fundo é da minha cor, porque eu preciso me sentir bem. Eu preciso estar me sentindo confortável. Eu vou chamar a Daisy. A Daisy Carvalho é minha colega psicanalista. Ela está atendendo já e ela é uma pessoa que tem uma história bem interessante para a gente conversar aqui sobre autoestima, sobre lembrar que somos pessoas que precisam, né? A maternidade ela vem, mas ela precisa ser vivida de uma maneira importante. Bom dia, Daisy. Como é que você tá, querida? Tá calor aí, pelo jeito, né? Calor. Até coloquei uma blusinha aqui atrás, porque eu falei, qualquer coisa eu coloco, mas agora o sol esquentou. Eduarda, você está perguntando se a gente atende crianças com TDAH. Olha, querida, eu primeiro cuido da mãe. O meu nicho de trabalho, como está aqui a Daisy para contar, é mães, né? O meu objetivo é cuidar de você como mãe de um filho com uma necessidade especial. Um filho com TDAH não é só um filho com uma necessidade especial. Quando você descobre, quando você tem um diagnóstico do seu filho, você precisa ser amparada. A gente precisa de verdade, né, Deise? Ser amparada nessa hora desse diagnóstico, porque o chão sai dos nossos pés. E eu tenho uma amiga que tem um filho com autismo. E ela disse que quando saiu o diagnóstico do filho dela, muitos foram os profissionais da psicologia e de outras áreas que falaram para ela, você precisa enterrar o seu filho. Aquele filho que você achava que era perfeito, você precisa enterrar para nascer um filho especial. E eu já não penso assim. Eu penso que a gente só precisa reajustar as nossas expectativas. Porque os nossos filhos vão continuar sendo nossos filhos. A gente não vai jogar eles fora. Eles são especiais do jeito que estão. Tendo uma dificuldade ou não, eles são especiais, estão no nosso coração e a gente precisa cuidar deles. Mas essa mãe precisa ser acolhida. Essa mãe precisa ser vista. E hoje a gente vai falar sobre autoestima, né, Daisy? Porque quando nasce uma criança, a mãe se esquece dela. Conta pra mim como é que é a tua experiência com isso, Daisy. Pois é. O que acontece? Às vezes a gente acha, né, que a autoestima
ela é muito assim, é claro que a gente se arrumar, a gente começa a se aceitar até melhor. Você coloca lá uma maquiagem, você coloca uma outra roupinha, você começa a se olhar diferente. Mas a autoestima, ela vem, né, com aquele tripézinho, que é a autoaceitação, é um autorrespeito, né, autoconfiança. Então, são esses três triplé que a gente precisa dar uma olhada para ver se está, né, tudo fluindo. E quando a gente é mãe, a gente pega tanta coisa para a gente fazer que a gente não se coloca na nossa agenda, né? A gente não tem tempo para isso. E é complicado, porque a mãe precisa estar sã para ela poder cuidar do outro, né? Às vezes eu acho interessante, Silvia, que a gente acha que é egoísmo. A gente, às vezes, até para comprar uma roupa ou para fazer alguma coisa, você vai lá e fala assim, poxa, mas eu não vou comprar para meu filho. Aí você acaba não trazendo nada para você, porque não dá para você comprar para os dois. E assim, tem hora que a gente... Tem hora não. Hoje eu entendo que primeiro é Deus, né, na nossa vida. Depois somos nós. Depois sou eu. Depois vem o marido, depois vem o filho. Olha só como é que a gente faz toda. A gente coloca muitas das vezes o filho na frente até de Deus, Uhum. né? Muitas das vezes você tem o seu filho como se em primeiro lugar na tua vida. E tá errado. Tá errado. Porque a gente começa a se anular. Eu me anulei muito. Como eu me anulei? Né? Porque que acontece? Eu me dedicava como mãe, eu me dedicava sendo dona de casa, eu me dedicava como esposa, mas eu não tinha tempo para mim. E isso é muito ruim, porque que acontece? A Silvia, né, para mim foi uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Assim que eu entrei no instituto, Deus colocou ela para poder cuidar de mim, né, como mãe. E foi uma pessoa que, assim, começou a fazer com que o meu olhar fosse diferente em muitas coisas, né? Hoje, esses dias eu cheguei para meu esposo e falei para ele, olha, eu fiz muito pela casa, eu já fiz muito, continuo fazendo, né? Mas eu não existia. Eu não existia. E hoje eu quero mais. Porque quando a gente começa, né, você começa a entender isso, você começa a ser mais seletiva. Não é qualquer coisa que você aceita. Não é isso, Silvia? É uma Não é questão de, qualquer... Oi? é uma questão de se posicionar. Sim. Lembra que eu fiz uma pergunta para você uma vez? Eu perguntei assim: lista para mim quais são as 10 coisas que você mais ama. E aí, no geral, eu vou contar o que as minhas pacientes, dentro da geral, me respondem. Elas respondem assim: ah, eu amo meu filho. Eu tenho 3 filhos, então eu amo 3. Aí eu amo o meu marido. Aí eu amo bolo de chocolate. Aí eu amo as minhas plantas. Mas você vai fazendo uma lista e quando termina, você não entrou, né? Você não... Exatamente. Gente, se são 10 coisas que você ama, você tem que estar, né, no comecinho. O que a Daisy falou, é uma lista de prioridades. Primeiro é Deus, ok. Só que para eu ter um relacionamento com Deus, precisa existir o eu. Eu preciso estar nesse relacionamento. E como que eu tô? Eu tô dando o meu tempo para Deus. O que sobra? Né? O que sobra para dar para Deus? O que sobra para a gente no final de um dia? Aí, quando eu falo sobre já comeu a sua frutinha hoje? Que quem me conhece, quem me segue já conhece, e eu vou contar nos stories hoje isso, porque tem muita gente nova chegando aqui e não conhece ainda. É para te lembrar de comer a frutinha. Mas eu, como mãe, ensinava meus filhos a comer fruta. Sim, eu ensinava, mas eu não comia. Por quê? Essa fruta, fulano que gosta. Ah, não, mas uva é o Gustavo que gosta. Não, mas melancia é a Camila que gosta. Como se eu não pudesse comprar, como você falou, para mim, né? Você está fazendo uma coisa para o outro, dedicando todo o seu amor, e você quase que entende como egoísmo
comprar uma quantidade maior de fruta para você também comer, né? Poucas vezes, né? E vamos ensinar a dividir, mas, gente, isso é amor. Aqui, quando a gente fala em autoestima, ela não é uma questão de fora apenas. Não é só uma questão se você tá com o cabelo lavado ou não tá, porque às vezes as mães dizem que as mães são medidas pelo cabelo, né? Se o cabelo tá solto, tá lavado, é porque de bem com a vida. Se essa mulher já tá com o cabelo presinho, você já pensa, ela já não tá dando conta de tudo. Se o coque já tá assim bagunçadão, você já sabe que essa tá malucona, porque não tá dando conta. Mas a gente não entende que para uma mulher a gente chega a anunciar, né? Hoje é dia de lavar o cabelo. A gente anuncia para casa que hoje é dia de lavar o cabelo, porque é um processo, né? Mas a gente, quando tá com aquele cabelo puro óleo, já no fim das suas forças, você pensa, hoje não tem jeito, eu vou ter que fazer cabelo. Você não se lembra de olhar que você podia ter tirado alguma coisa da sua agenda. Que você não Exatamente. todo. É uma questão de amor, não é? Ô, Silvia, eu vejo assim, nós mães, a gente às vezes quer se dar uma de Mulher Maravilha, né? Porque você vê um todo, você olha assim, e eu tive uma experiência com Deus, eu preciso contar. Tem coisa que a gente precisa contar. E eu tive uma experiência com Deus sobre isso, porque como, né, você me conhece, sabe que eu sempre quis abraçar o mundo. E aí isso deixa a gente super esgotada como mãe, porque você quer cuidar de tudo, quer dar conta de tudo, e nós somos seres humanos. Nós somos o que dá pra gente ser, e com isso a gente se cobra, né? A gente se cobra demais. E teve um dia que eu não me esqueço disso, eu acho que depois daí também, desse puxão de orelha, eu comecei a repensar na vida. Eu estava com muita coisa para fazer dentro de casa, arrumando casa, fazendo almoço, já estava dando a hora de buscar a criança na escola. E meu sonho antigamente, né, na adolescência, era continuar meus estudos, fazer faculdade. E aí, como lá atrás eu não pude, parei, só que eu sempre quis estudar. E aí eu ficava assim, eu nunca tenho. Aí começou, porque quando a gente começa a ficar querendo, né, fazer tudo ao mesmo tempo, a gente começa a ficar muito irritada. Porque você não dá conta. Não dá conta. É simples assim. Não dá conta. E aí eu reclamava de tudo. Comecei naquela fase de reclamação. Eu reclamava da vasilha, eu reclamava da casa. E um dia eu falei assim, eu não aguento mais, eu não consigo fazer um curso, porque eu tenho que buscar a criança na escola, trazer para casa, dar comida. Esse dia foi o auge, né? Aí, aquele dia, minha filha, quando foi à noite, eu coloquei meu filho para dormir, ele começou com febre. E naquele dia eu falei assim, gente, esse menino estava bem o dia inteiro, por que ele está com febre? Aí dei remédio, não baixava, olha só, não baixava. No meio da noite, fui no quarto dele, ele com febrão. Eu peguei ele, fui para a varanda e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que meu filho está assim, uma febre que não abaixa? E comecei a ele falar com Deus, sabe? E aquele dia o Senhor falou assim para mim, no meu coração, no íntimo do meu coração, ele falou assim, você não estava reclamando dele mais cedo? E se eu levar? Silvia, eu comecei a chorar. Deus me livre, né? Meu Deus, é meu único filho, né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia. E ele falava assim, você estava reclamando das vasilhas, né? Da louça para lavar. Você reclamava da casa. Olha, para de reclamar. Quando você parar de reclamar, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Ali eu já estava em prantos, né? Porque eu sou muito chorona. Ali eu já estava em prantos. Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa. Eu nunca mais vou reclamar da minha casa. E o Senhor continuou. Faça uma coisa de cada vez. Faça as coisas no seu tempo. Aprenda a fazer as coisas no seu tempo. Olha, eu peguei, respirei e falei assim, sabe de uma coisa? Agora vai ser assim. Uma coisa de cada vez.
Porque às vezes você quer realmente, né, fazer tudo. E quando eu comecei a entender isso, parece que foi saindo um peso das costas. Porque eu não comecei a olhar para um todo que eu tinha que fazer. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer um monte de coisa, mas a gente tem 24 horas. Dá tempo para a gente fazer alguma coisa. E nisso, olha só, eu comecei a estudar, estou fazendo 3 cursos e estou dando conta de tudo. E tá Lembra que eu disse? E tá dando certo. Lembra que eu já falei para você? Falei assim, Silva, como você consegue fazer tudo isso? Porque eu estava no início, né? Como que você consegue? E depois você vai vendo que você não precisa realmente dar conta do jeito que você dava. Você tem que olhar para a situação, tentar resolver os suas 24 horas e parar de se cobrar. Porque a gente se cobra muito. Tem uma frase que eu amo e eu repito muito para as minhas pacientes em palestras, inclusive está no meu livro, né? Quem já conhece meu livro, a Deise já leu. Está no meu livro, que fala assim, Dave Tyrus escreveu no livro dela Experiência do Lar, está escrito assim, não importa quais você diga que são os seus valores, a forma com que você gasta o seu tempo e o seu dinheiro vão determinar quais são os seus valores. E aí, como, mãe, você está gastando seu tempo? Como? Porque, veja bem, o que a Deise falou é isso. Os nossos filhos, eles não são nossos. Deus nos emprestou para cuidar, para educar, para amar. A gente aprende tira o coração do peito por eles, mas são 24 horas. E quantas vezes uma mãezinha que acabou de ter um neném dorme sentada do lado do berço para ver se ele está respirando, como se a vida daquela criança dependesse dela não dormir. Quantas são as mães que ficam com insônia? Eu posso falar isso. Eu tenho 3 filhos. No final da minha primeira gestação, eu já não conseguia dormir, porque a barriga era grande, porque não achava jeito, porque enfiava os pezinhos no pulmão da gente, aquela coisa toda, né? Quando ele nasceu, eu fiquei 3 meses dormindo sentada do lado do berço. E teve uma noite que ele gorfou, e eu não vi. Eu queria morrer. Como que eu não cuidei desse menino? Como é que eu não acordei? Como é que isso? Como se dependesse exclusivamente de mim. Essa vida do meu filho não é minha. Depende de Deus. E a gente tem que lembrar de descansar em Deus. Né? A gente vai dormir e tem que dizer, Deus, está na tua mão. Como quando está na escola, como está, né? A gente tem que ter esse desapego. Mas ao mesmo tempo, eu preciso lembrar que eu sou filha amada. Que eu preciso me cuidar. Porque quando eu durmo, eu sou uma mãe melhor. Porque quando eu como a minha frutinha, eu sou uma mãe melhor. Porque quando eu olho para mim, eu sou uma mãe melhor. Eu lembro de ter falado para a Deise, no meio do caminho do nosso processo, que ela devia pensar nas cores. Lembra? Você ia fazer uma palestra e eu falei, vamos pensar nas cores, né? Porque essas cores vão refletir você. E a Gisele Costa tá aqui, e ela fez para mim o meu perfil de cores. E ela foi tão especial porque ela não faz só um perfil de cores como esse povo que joga as cores na tua cara e você vê o que fica bem e o que não fica. Não, ela quis avaliar como emocionalmente eu me sinto com as minhas cores. E aí, semana passada, eu fiz um dashboard com as minhas cores. Eu peguei as cores que ela me indicou para fazer aqui o meu consultório, né? Por quê? Porque eu preciso estar bem para olhar para você. Mas eu só posso cuidar como terapeuta, como mãe, como esposa, como irmã, como vizinha, como qualquer pessoa, né? Receber qualquer pessoa que precise dos meus cuidados, se eu estiver bem. Porque quando você está doente, você não ajuda ninguém. Porque quando você não dorme, você não ajuda ninguém. Porque quando você não se respeita,
Quando você não está respeitando o seu limite de cansaço, de sono, de fome, de eu preciso de uma roupa que me ensina melhor, né? Ou eu engordei ou emagreci, as coisas estão servindo. Ah, eu vou tirar 5 minutos para fazer uma maquiagem. Isso é amor próprio. As pessoas, as meninas, quando chegam para mim como terapeuta, e para Daisy isso também deve acontecer, a falta de autoestima é algo assim, gritante. Geralmente, a primeira sessão a gente passa falando sobre isso. E aí, quando eu falo, querida, você está dormindo? Você está conseguindo se alimentar? Você está olhando? Você está conseguindo escolher o que você faz? Ou você está só debaixo de uma enxurrada de coisa? Isso é amor próprio. Elas falam, não acredito que isso é amor próprio, que isso é autoestima. Claro que é. Você precisa entender que você é única. Com todas as dificuldades, com todos os defeitos e também com todas as qualidades, porque chega um momento que a gente só vê defeito, né? É mais fácil, né, Silvia? É mais fácil para o cérebro. Daqui a Só pouco ver o você defeito. faz uma birra e você pensa que a culpa do mundo é sua. Não, seu filho tem personalidade. Claro que é nossa responsabilidade orientar, mas ele tem a vida dele, ele tem as escolhas dele, e muitas vezes é difícil para a gente entender isso. Então, o convite é, olhe para você com generosidade. E não é fácil, né, Daisy? Como é que foi para Não, você fazer isso? foi uma caminhada, não é do dia para a noite, né? É uma caminhada. E o mais interessante disso tudo, Silvia, é que hoje eu olho para o meu filho, eu olho para o meu esposo, eu consigo ver. E eles, engraçado que o meu filho é muito de observar, ele tem 10 anos, mas ele observa e ele me fala, sabe? E hoje ele, assim, ele fala para mim assim, mãe, como eu te admiro, como eu te admiro, porque eu virei outra pessoa. A partir do momento que eu comecei a me posicionar, que eu comecei olha, tá ali para fazer, a casa tá ali para fazer, daqui a pouco eu vou lá. Aí o engraçado, quando eu falei com meu esposo, se Deus falou para mim que vai ser no meu tempo, podem tá aí, ó. Se você estiver se incomodando muito, você pega e faz. Se não tiver, deixa que vai ser no meu tempo, né? Porque aquilo não tira a sua paz. Antes não. Antes uma varanda sem lavar tirava a minha paz. Hoje não. Hoje eu entendo que vai ter o tempo para eu ir lá e fazer, né? Então é uma caminhada. E assim, a Daisy que surgiu depois disso, para eles é motivo de orgulho. É aquela que sabe falar não, muitas vezes, para as pessoas a qual eu não conseguia, porque sempre era, né? A gente estava sempre disposta, disposta, disposta. E não dá. Quando você auto se aceita, auto se respeita, principalmente, você sabe impor os seus limites. Você sabe o que é bom para você, né? E aí você vai começando a pôr seus limites. E está sendo maravilhoso. Porque eles estão, as pessoas que eu mais queria que orgulhassem de mim, né? Que está dentro da minha casa. E isso para mim é maravilhoso ouvir isso do meu filho. Mãe, como eu te admiro. Né? Nossa, eu te admiro tanto. E isso para mim está sendo assim maravilhoso. Mas é uma caminhada. É dia a dia. É construção. Né? Você vai se reconstruir de novo. Você vai olhar para você com mais cuidado, com mais carinho, né? Você vai, às vezes você vai falar assim, poxa, eu vou parar numa cafeteria, eu vou fazer aqui 1 hora para mim sozinha, vou curtir a minha companhia. E tá tudo bem, sabe? Está tudo bem. Às vezes, quando dá, eu trago alguma coisinha, comem também, mas não fico com aquela coisa, poxa, eu tô comendo e ele não tá. Porque até isso a gente se cobra. É verdade. Você sabe que eu tenho uma história engraçada para conversar sobre isso. Um dia eu estava tendo um dia péssimo e era cedo ainda. Eu tinha dado muita coisa errada e eu passei no supermercado, comprei. Eu tinha tido vários processos naquele dia, ainda fui no supermercado e tal, e eu estava muito chateada, não sei nem porquê, mas eu estava muito chateada e eu estava indo para casa. E aí eu pensei, não, vou ligar para minha irmã, vou desabafar isso primeiro, depois eu vou para casa. Mas naquele momento ela não pôde me atender. Eu pensei, não, gente, eu não posso ir para casa nesse estado, porque senão eu vou descontar em todo mundo. E eles não merecem isso.
Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar e comprar um brigadeiro. Entrei numa padaria. Chocolate. Delícia. Entrei numa padaria. Tinha brigadeiro pequeno e tinha um gigante. Eu falei, eu quero o gigante. Hoje, faz favor, me dá o gigante. E eu até falei isso para uma paciente minha, que é confeiteira. Ela estava numa depressão muito grande. Eu falei, querida, eu vou te contar uma história que salvou a minha vida. Um brigadeiro salvou a minha família aquele dia. E aí eu sempre comi aquele brigadeiro. Eu devo ter demorado uma meia hora para conseguir comer o tamanho do brigadeiro, mas eu tirei aquele tempo para mim. Isso é amor próprio. Isso é olhar para você. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes os nossos pais, na necessidade de não ver a gente sofrer, não valorizavam os nossos sentimentos. E a gente faz isso com os nossos filhos. Você pensa, mas ela tá chorando por causa de uma figurinha do álbum da Copa, gente? Que isso? Uma coisa tão pequena. Só que a gente tem que entender que para aquela criança, naquele momento, isso é importante. Pra gente, como vida de adulto, você pensa, gente, quando virar o ano, esse álbum, já nem me lembram mais que fizeram o álbum da Copa. Mas isso é sua visão. E os nossos pais fizeram muito isso com a gente. Na necessidade de nos proteger de outros sofrimentos, né? Ou você tá chorando por uma coisa que às vezes é importante. Aí vem alguém e fala assim, nossa, mas lá na África o pessoal tá passando isso, isso e aquilo. Na expectativa de dizer para você, não, teu sofrimento não é tão grande quanto o dos outros. Mas a gente tá aqui, a Daisy, como psicanalista, eu como psicanalista, para dizer para você, mãe, todos os seus sentimentos importam. Todos eles. E você pode sentir cada um deles. O que faz diferença é como você lida. É como você vai lidar com o seu sentimento. Um sentimento de raiva, ele é produtivo. A gente pensa que os sentimentos negativos, uma tristeza, uma raiva, uma angústia é uma coisa ruim. Não necessariamente. Ele pode trazer tanto aprendizado para a sua vida. As situações mais difíceis fazem da gente melhor. Mas você tem que lembrar de se deixar viver nos momentos de viver. Existem pessoas que se prendem em momentos da vida e não se permitem mais viver. Se prendem num sofrimento lá do passado, que de repente o mundo fica cinza. Não tem mais as cores. Aí não adianta falar com a Gisele para escolher as suas cores, porque não vai ter. Mas a gente tem que os nossos sentimentos importam. Todos eles. Todos eles. E você pode expressá-los. Agora, a maneira com que você lida com isso é que é a diferença. E se você não consegue lidar com isso bem, estamos aqui, duas terapeutas, oferecendo o nosso serviço. Porque muitas vezes, né, a gente acha que está dando conta, que não, né, isso é pouco. Imagina que eu vou parar para conversar com um profissional que, por causa disso, de uma coisa tão pequena. E ontem eu estava olhando alguns depoimentos das minhas pacientes lá no Google e tinha um depoimento de uma jovem e ela falou assim, a gente nunca acha que precisa de terapia até fazer. Depois que você faz, você entende que você sempre precisou de terapia. Muda, né, Silvia? Muda o seu jeito de olhar completamente. Então, o que você acha que é peso, você vai arrancando um por um, e daqui a pouco você fica leve. É algo assim que eu acho que todo mundo deveria experimentar, porque eu acho que é bênção de Deus. E eu costumo dizer assim, Senhor, eu quero entrar na vida das pessoas como uma terapeuta dos céus, porque você vê isso como eu acho que é uma missão, sabe? É algo assim, não é... Claro, a gente tem que estudar para ser um profissional melhor, tem que estar sempre acompanhando tudo, mas eu vejo isso como um chamado de Deus, porque você consegue tirar aquele sofrimento lá de dentro da pessoa e você consegue, com a ajuda de Deus, é claro, transformar uma situação através da ótica do olhar.
Então é uma coisa assim, para mim está sendo assim magnífico. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que hoje eu sei que eu vim para isso, ajudar, Mas a não gente é? passa por muitos processos, né, Deise? Nossa, e como? E como? Porque eu costumo dizer assim, às vezes não, a maioria das vezes você falar de uma coisa sem ter passado por ela é totalmente diferente. Quando você passa, você fala com propriedade, né? Então você, nossa, tem uma carga de coisas aí que a gente passa e a gente consegue transformar aquilo tudo para poder cuidar de outros. Isso é magnífico, é magnífico. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus, né, pela vida da Silvia, porque foi uma das primeiras lá atrás a me dar a mão e falar, olha, não é assim, olha para isso aqui, vamos olhar isso daqui de novo, né? Igual a gente está falando aqui de mãe. Muitas das vezes a gente olha um filho, e eu fui uma mãe muito super protetora. Isso também é muito disfuncional para os nossos filhos. Hoje eu percebo isso e como eu tenho mudado, sabe? Como eu tenho. Hoje eu consigo escutar ele, eu consigo entender que ele tem a vidinha dele. Eu só posso tentar direcionar, mas ele vai ter as escolhas dele, né? E antes não, antes eu achava que ele tinha que ser e fazer o que eu achava que era melhor para ele. E não é assim. Não é assim. E aí as coisas acabam se tornando mais leve, sabe? Por mais que eu converso, depois que eu comecei a estudar, eu sento com ele, eu converso muito com ele sobre todos os tipos de assunto. Antes não, antes eu impunha as coisas. Então há uma diferença nisso tudo, onde você começa a saber lidar. Então é você saber lidar, saber ouvir o teu filho, saber, né, conseguir enxergar isso daí de uma outra maneira faz toda a diferença. Toda a diferença. Tem Olha, a uma... Elida tá falando que é importante vocês falarem isso. Passei muitas coisas sufocada. Tive depressão e hoje, através da psicanálise e ajuda de terapia, estou conseguindo vencer. Que maravilhoso. Um filho atrás do outro. Então, desde do final da primeira gestação até mais ou menos os 3 anos da minha filha mais nova, durou aí uns 10 anos. 10 anos que eu não dormi. 10 anos que eu passava todas as noites, ou era uma criança ou era duas, né? Para eu atender a noite e para cuidar delas. E eu absolutamente não entendia que não me permitir dormir era falta de amor próprio. Eu simplesmente não entendia que passar um dia inteiro só de roupa de ginástica não era cuidar de mim. Eu tive que passar por tantos processos para conseguir hoje ser terapeuta, né? Essa semana ainda postei que faz 1 ano que eu atendo como terapeuta, isso contando, claro, com estágios, né? Mas mandei um presentinho para cada paciente porque foram pessoas que transformaram a minha vida. Mas eu estou comentando isso com vocês hoje no sentido de dizer eu precisei me perdoar. A questão de você olhar para você com generosidade e entender que os erros que você já cometeu, consigo mesma, com seus filhos, né? A Deise falando de superprotetora, a gente quer fazer isso por eles, mas a gente não pode. Isso não é bom para a saúde deles, nem física, nem espiritual e nem mental. Eles precisam crescer por si só. Mas será, mulher, será mãe que hoje, olhando para você e muitas vezes pensando, gente, eu não consigo lavar o cabelo, eu não estou comendo a minha fruta porque eu acho que eu não posso, eu não estou passando uma maquiagem, eu não estou usando só preto e branco. Quando eu comecei a falar com a Gisele, inclusive, ela falou assim, me tira uma foto do seu guarda-roupa. Eu falei, gente do céu, só tinha preto e branco. Preto, branco, cinza, um azul, uma camiseta cor-de-rosa. Eu falei, gente do céu, que eu não tinha reparado que eu só usava as mesmas cores. Porque ai, preto e branco combina com tudo. Mas o que isso representa?
né? Eu quero contar a história de uma paciente rapidamente para vocês, para partilhar um pouco sobre isso. Como o meu foco de atendimento é de mães com crianças com necessidades especiais, essa mãe me encontrou. Ela tem 5 filhos, 35 anos ela tem, e 5 filhos. Ela tem uma filha de 14, que não tem nenhuma dificuldade. Um filho de 12, que é autista severo. Um filho de 8, que é TDAH. E ela tem 2 gêmeas de 3 anos, que estavam testando para autismo quando ela entrou em contato comigo. E ela me falava assim, Silvia, eu tenho dia que eu não quero acordar para não precisar ver isso. E aí, o que a gente começou a fazer? Eu comecei a cuidar da mãe. Eu falei, querida, vamos olhar para você, quais são as suas necessidades? Ela, naquele momento, estava com pânico de sair de casa, né? Então ela tinha fobia social, ela não dava conta de sair de casa. Gente, ela não dava conta de ir no supermercado, ela não dava conta de ir na farmácia, ela não dava conta de fazer reunião com os profissionais lá da APAE que atendia o filho dela. E aí eu comecei a cuidar dela. E aí ela chegou para mim de preto. E a gente, como terapeuta, a gente anota essas coisas na ficha, né? Primeira sessão de preto, segunda sessão a mesma blusa de preto, terceira sessão a mesma blusa de preto. E aí, ela foi fazendo a técnica do banho, que é uma técnica que eu amo, e eu posso ensinar quem estiver aqui na live, se tiver interesse de aprender, ajuda muito a autoestima. E aí ela foi começando a fazer. Aí ela falou, nossa, eu nunca tomei um banho tão bom. Nossa, eu nem sabia que eu podia tirar esse tempo e virar um spa para mim. E eu merecia tomar esse banho. E aí foi. Aí foi passando uma sessão, foi passando a outra, a gente foi lidando com várias coisas. E aí, daqui a pouco, ela tava com a blusa cor-de-rosa. Essa mulher já... Aí na outra semana ela veio com rímel. Eu falei, opa, essa mulher tá melhorando. E a gente foi trabalhando e daí ela não vestiu mais preto. Ela simplesmente não veio em mais nenhuma sessão de preto. E aí a gente foi conversando um pouco sobre as dificuldades que ela tinha com as crianças. E esse filho dela, que é autista severo, ele tinha crises, né? Você sabe que uma criança autista, às vezes, ela tem crises de alguma coisa tira ela do normal, saiu do padrão e tal. E aí essa criança dela carregava, eu não tenho a garrafinha, pode contar uma garrafinha. A criança dela carregava uma garrafinha para todo mundo. E quando essa criança tinha uma crise, essa garrafinha de água tombava. E essa mãe tinha toque de limpeza. Então, cada pingo de água que caía daquilo deixava essa mãe mais estressada. Aí, eu fiz um desafio para ela. Eu falei, querida, você já conseguiu encontrar o seu amor próprio? Você já conseguiu encher? Porque eu costumo dizer, né, Daisy? Saco vazio não para em pé, mesmo, nem de comida, né? Quando você precisa comer, mas também o teu saco de amor próprio não para em pé. Então você precisa alimentá-lo, você precisa preenchê-lo. E aí eu falei para ela fazer um desafio. Esse filho dela tinha mais de 50 ataques por dia. Por dia. Meu Deus. E aí eu falei para ela assim, então vamos fazer um combinado. Essa semana, quando o seu filho tiver um ataque, você esqueça que ele está derrubando água, que ele está quebrando coisa, que ele está tirando as coisas do lugar. Esqueça. Só vá se meter na crise caso ele esteja se machucando. Caso ele, né, esteja em risco. Se não, você vai apenas se sentar no chão e emanar do seu coração todo o amor que você tem por esse filho. E ela fez. Na semana seguinte, esse menino
já tinha diminuído em 50% as crises que ele tinha. Pelo simples fato de entender, veja meninas, como isso é uma chave de virada. Essa criança precisava fazer esse tanto de crise, porque essa mãe, ele precisava da atenção dessa mãe. Ele precisava do amor dessa mãe. Então, isso motivava ele inconsciente. Claro que ele não fazia consciente, meninas, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a mãe mudou a postura dela, ela conseguiu encontrar nela meios de se amar, ela conseguia também amar esse filho na dificuldade. E ela foi capaz de amar esse filho mesmo em crises. Ela foi capaz de abstrair das coisas que esse menino fazia e simplesmente amá-lo no momento que ele mais precisava. É fácil? Não é fácil. E você vai me perguntar como é que está essa mãe hoje? Não sei, ela já foi de alta, a gente já terminou o processo dela, ela está tão bem que ela não precisava do meu acompanhamento. Isso não quer dizer que em algum momento ela não vá precisar, mas quando a gente terminou as sessões, ela vinha de blusa colorida e maquiada. Que lindo, né? E assim, ele viu que ela mudando, ele acabou se transformando. Nós somos o reflexo, né? Nós somos espelho para os nossos filhos. Então, quando uma das meninas falou no começo, se eu atendo o filho com TDAH, eu posso até atender o seu filho. Mas veja, mãe, se eu cuidar de você, a sua postura vai mudar e o seu filho pode parar de ter episódios grandes ou ele pode amenizar a situação dele porque você foi capaz de olhá-lo como ele merece. Mas você só vai ser capaz de olhar para o seu filho como ele merece se você estiver preenchida. E o convite é, olhe para você com generosidade. Às vezes a gente tem que lembrar do amor de Deus na nossa vida e pedir para Ele a graça de olhar para a gente com os olhos que Ele vê. Porque com certeza Deus plantou você em algum lugar para que você floresça. Sendo na vida como mãe, sendo como esposa, sendo como filha, sendo como vizinha, não importa. Você foi escolhida para fazer alguma coisa. E quando eu falei para aquela mãe, assim, por mensagem, quando a gente ainda não tinha conseguido marcar o horário, eu falei para ela, querida, você está olhando pela perspectiva errada essa situação. Que tal a gente colocar outro olhar sobre a sua vida? Como fez diferença? A Elisa está dizendo os autistas e realmente um deles só melhora com abraços. Veja. Só que para você também, né, Elisa, conseguir abraçar esse seu filho quando ele precisa, você também precisa estar sendo abraçada. Você também precisa estar sendo acolhida. E se você precisar de ajuda, só chamar no direct que a gente vai conversar. Mas não é isso mesmo, Deise? Sim, eu me lembro, você estava falando aí, eu me lembro de um dia que você falou assim para mim, às vezes o preconceito está em nós, mãe. Porque o que acontece? Às vezes você, igual no meu caso, eu super protegia tanto o meu filho, né? Achando, falando, pensando do que poderia ser, do que porque meu filho, né, ele tem um pouco de tiques, ele é muito ansioso. E quando às vezes ele está ansioso, ele faz os tiques dele. Só que depois, Silvia, olha só, acho que eu nem te contei isso. Depois eu comecei a perceber que ele não faz isso na rua. Ele faz isso dentro de casa. Porque é onde ele se sente mais seguro, onde ele solta, né, a ansiedade dele de alguma forma. E eu ficava assim, morrendo de medo, né, Silvia? Você vai lembrar disso? Eu falei, meu Deus do céu, porque só tem um filho e ele é assim. Então, assim, quando eu tirei o preconceito da minha vista, eu comecei a enxergar o diferente, comecei a ter, né, essa aproximação com ele, de conversar muito, de saber das angústias. Eu sento com ele, a gente conversa muito e ele se abre muito comigo. Como isso melhorou na vida dele? Melhorou muito. Hoje é raro eu ver meu filho tendo tiques de ansiedade. É raro, porque você aprende a lidar com a situação.
né? Às vezes eu falo assim, gente, a gente que é mãe, tira às vezes pelo menos 5 minutos e se observe, se observar como? Olhar com carinho, fica quietinho, escuta o barulho do seu coração, coloca o pé no chão, fica de encontro com você mesmo, sabe? Organize seus pensamentos. 5 minutos do seu dia já vai fazer uma diferença enorme na sua vida. A gente tem medo do julgamento, né? Desculpa. Exatamente. Mas eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza. O que mais fez diferença na minha vida com o curso de psicanálise foi aprender exatamente isso. Não julgue. Não cabe a mim, não cabe a mim. E sabe, Elisa, o que a gente tem que aprender de verdade é que você é responsável pelos seus sentimentos. Como você se sente com o olhar do preconceito, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que lidar como você se sente com relação ao julgamento. Quando você pensa, eu estou fazendo o meu melhor, o que as outras pessoas pensam só diz respeito a elas. Isso é um jeito de ver a vida. É um jeito de amor próprio. Que você consegue seguir a sua vida mais leve. Porque, de verdade, é você que vai ter que lidar com seu filho. É você que vai ter que lidar em médicos, em profissionais, em realizar o que ele precisa. Mas a pergunta maior é, o que a gente quer para os nossos filhos? A gente só quer que eles sejam felizes. E se está na nossa mão facilitar esse caminho, ok, vamos facilitar. Mas se não está preparado para isso? Porque ter um diagnóstico de um filho autista, de um filho com TDAH, um filho indiferente da situação que ele tenha, é lembrar que o que a gente mais quer é que ele seja feliz. Como eu posso aplainar isso? Ou eu não posso? A gente tem que lembrar disso. Porque se eu não posso, o problema não está na minha mão. E por que eu vou sofrer por isso? Sofrer por antecedência, ai, como é que vai ser na escola? O que os amigos vão dizer? O que a professora vai dizer? Isso não me diz respeito. Só me diz respeito é como eu me sinto. E como eu ensino os meus filhos a se sentir com relação às coisas. Porque se você permite que o julgamento do outro mude o seu comportamento, aí é nossa responsabilidade. Desculpa. As crianças pegaram tá uma tosse terrível aqui em casa. Esse tempo também, né, Silvia? Aí deve estar bem frio. E seco, tá muito seco o clima. Aí não dá. Mas é isso, não é, Daisy? É lembrar que o que os outros falam, os outros pensam ou deixam de pensar, não nos diz respeito. Não nos diz respeito. É como eu permito que isso me atinja, né? É exatamente isso. A chave da virada está em você decidir se isso vai te trazer um aprendizado, se isso vai te trazer alguma coisa ou não. E aí tá no tripé da autoestima, né? A gente já voltando lá novamente, porque quando você tem essa aceitação, quando você tem esse autorrespeito, você começa o quê? A impor limites. E essa imposição de limites fala exatamente sobre isso. O que os outros pensam, a gente não tem porquê. O que eu vou fazer com isso? Vai ser bom para mim? Se for para algum aprendizado, se for bom para mim, ok. Agora, se não for, é com eles lá e eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. É mais ou menos por aí. Mas é um aprendizado muito difícil. Muito. É um aprendizado muito difícil. Porque a gente sempre quer ser a perfeita. Mas a gente não é. E eu tá escrito no meu livro, que eu falo bastante sobre amor próprio. Quem não conhece o meu livro, O Poder da Mesa. Maravilhoso, gente. É desenvolver a inteligência emocional. Então, um pouco do que
que a gente está falando aqui está nos pilares da inteligência emocional, né? E é engraçado que logo no primeiro capítulo eu falo sobre amor próprio, e uma pessoa que leu o livro, ela falou assim, gente, eu fiquei tão feliz de uma escritora cristã dizer que não é egoísmo ter amor próprio, até porque as pessoas estão realmente erradas, né? Acha que autoestima, amor próprio é uma questão de, aparência. Não é uma Sim, questão de... não é. Ajuda, porque você começa a se auto-aceitar, né? Mas a gente precisa principalmente assim saber se posicionar na vida. Exatamente isso. E uma passagem que eu coloco no livro, até faz um print aí bonito para nós, Daisy, Sim, vou fazer. que eu comento no livro, é sobre algo que pode estar acontecendo com você agora. Às vezes, você está passando na quina da mesa e acertou o dedinho. E a primeira coisa que você pensa, que estabanada que eu sou. Eu faço tudo errado. Ai, só comigo que isso acontece. Veja, você está se desrespeitando. E tem uma coisa que também seria cômico se não fosse trágico. Tem uma frase que eu falo assim, a gente acaba querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e às vezes eu perco o celular, perco a chave do carro, e aí eu falo, gente, onde será que eu deixei isso? Ai, devo ter enfiado no nariz. Vivia falando isso. E um dia, que a minha filha devia ter uns 3 anos, a minha filha mais nova. Aí eu perguntei, alguém viu tal coisa? Ela falou, ai mãe, você deve ter enfiado no nariz, né? Eu senti aquilo como nossa. Aí a minha mãe estava perto, ela falou, Silvia, você fala isso o tempo todo? Ela só quis achar engraçada essa situação, mas eu achei que ela me desrespeitou. E veja, eu me desrespeito falando isso. Então, querida, se você está praticando coisas desse tipo, os seus filhos vão te respeitar no limite que você se respeita. Se eles estão falando alto com você, se eles estão gritando, se eles estão batendo porta, se eles, enfim, indiferente do que seja, se você não se posiciona e mostra, epa, não é bem assim, eles vão achar que tá tudo bem se te desrespeitar. Se você bate em alguma coisa e fala, ai, que desajeitada que eu sou, eles vão aprender a falar isso também, para você e para eles mesmos. Veja, é um posicionamento. Segue os seus passos, né? Eles seguem os nossos passos. Não adianta você falar, faça isso. Não, você precisa ser o exemplo para ele poder se espelhar. É desse jeito. E a gente quer que seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. É difícil. A maternidade é uma das coisas mais difíceis, né? E eu me lembro que eu fui fazer terapia e a minha terapeuta falou assim para mim, Silvia, a maternidade para você é muito pesada. Você carrega como se fosse um fardo. Mas, veja, eu vivia numa cidade longe da minha família, então eu não tinha rede de apoio, eu não tinha com quem contar, eu não tinha com quem dividir, apenas meu marido e eu, e isso é até hoje, né? Isso, a gente continua vivendo longe da família, a gente continua vivendo, e eu fui absorvendo tudo o que a maternidade trazia. Todas as dificuldades eu queria abraçar, como se eu fosse ser menos mãe por ter feito uma cesárea. Olha o preconceito que as pessoas têm. Como se eu fosse menos mãe se de repente eu não conseguisse amamentar. Como se eu fosse menos mãe se eu deixasse o meu marido acordado uma madrugada. Para que eu pudesse dormir. Mas, gente, foram escolhas que eu fiz. Foram escolhas de passar 10 anos sem dormir? Sim, foi uma escolha. Eu não tinha consciência disso, mas foi uma escolha.
Porque se eu decidisse que não, agora eu preciso dormir, eu não consigo dormir sem medicação, e eu tomasse uma medicação para dormir, para voltar a ter uma vida normal, olha, isso foi tão importante, essa questão de passar 10 anos sem dormir, claro que eu dormia, mas eu dormia picado. Eu acordava 5, 6, 7, 8, 10 vezes por noite, e isso não restaura, né? Não descansa. Chegou um ponto do meu marido querer se divorciar. Porque eu era um zumbi, eu era uma pessoa muito irritada, eu não dava conta. Então, realmente, a maternidade para mim era terrível. Quando eu engravidei da minha terceira filha, eu tinha um filho de 1 ano e pouquinho, pequeno, né? E eu tinha outro de 4. Naquele momento, a minha mãe estava com câncer, estava tratando de câncer. Ela tinha um câncer de mama e ela estava fazendo quimioterapia quando eu engravidei. Então, eu entrei em parafuso. Eu chorava e eu dizia para Deus, Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar mais 6 anos sem dormir. Eu não tenho saúde emocional, eu não tenho saúde física para lidar com isso. E nesse período de gestação, com 2 filhos pequenos, cuidando da minha mãe com câncer na minha casa, o meu marido foi transferido. Ficou trabalhando em Brasília e a gente morando em Curitiba. Então ele ficava 3 meses longe de casa e eu lidando com todas essas coisas, né? Isso tudo acabou sendo uma escolha minha. Eu podia ter falado para o meu médico, gente, eu não estou bem. Tem alguma coisa que eu possa tomar para eu ficar melhor? Eu conseguir ficar melhor que a apresentação? Porque a gente quer ser a Mulher Maravilha, como se precisasse. Então tudo não isso precisa. foi a minha. Parece que não, que foram as situações que me levaram a isso, mas não foi. Eu tive a minha parcela de responsabilidade, porque a gente às vezes quer usar a palavra culpa. Não. A culpa não traz nada de bom. Quando as pessoas falam, ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa, tem que abolir isso do seu dicionário. A palavra culpa tem que ser abolida, porque ela não traz benefício nenhum para você. Claro que a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas sentir culpa é um sentimento terrível que não traz benefício nenhum. Agora, quando eu entendi que era minha responsabilidade escolher se eu ia dormir ou não, que eu podia dizer, Deus, ó, eu vou tomar um remédio para dormir, porque eu não dou conta, né? Eu preciso restaurar a minha vida, a minha saúde. Então, cuida aí das crianças essa madrugada. Se acordarem alguém que faça o que for preciso, porque eu preciso dormir. Mas olha a desculpa que eu dava. Olha como eu era tão boa em arranjar desculpa. Eu dizia assim, como que eu vou tomar um remédio para dormir? Minhas crianças são pequenas se eles precisarem de mim. E aonde que está a minha fé? E como é que fica isso? A minha fé tem que ser suficiente para eu lidar com todas essas coisas. A gente tem que trabalhar na dependência de Deus, não na nossa força. E eu quis fazer isso há muito tempo. Então eu estou contando isso para vocês hoje, partilhando isso com vocês, para dizer que chegou um momento que eu precisei me perdoar. Chegou um momento que eu achava que eu não conseguia amar meu filho do meio. Porque esse filho do meio dava mais trabalho do que os outros naquele momento. Mas era um filho que exigia mais carinho. É um filho mais carinhoso. Ele precisa de todos os abraços. A ciência diz que são pelo menos 20 abraços por dia. Esse meu filho precisa dos 20, ele não vai dormir 100. Só que, como eu estava contando da história dessa mãe do autista, ela não tinha para dar. E eu também não tinha. E a psicologia mostra, a ciência mostra que existe uma empatia, que é uma empatia social apenas. Aquela que eu falo, nossa, Deise, como você tá bonita, né? O cérebro dela entendeu que isso não foi verdadeiro.
Agora, se eu falar, nossa, Deise, que legal, você fez maquiagem que a gente estava conversando, né? Ficou maravilhoso. Agora, olha como ela sorriu. Tá percebendo que ela entendeu que esse comentário foi verdadeiro? Então, o meu filho também entendia inconscientemente que aquele abraço que eu estava dando nele era para me livrar, para dar aquele abraço e ele ir. Quando eu fui entendendo isso, eu fui resgatando a pessoa que eu era, porque naquele momento eu era a esposa do Márcio, ou era a mãe do Murilo, ou a mãe do Gustavo, ou a mãe da Camila, ou a filha da paciente tal que estava sendo tratada. Eu não era mais a Silvia. Eu não conseguia ser a Silvia naquele momento. E aí eu fui fazer direção espiritual, eu fui fazer terapia, eu fui fazer uma porção de coisa para tentar resgatar. E eu só consegui de verdade entender que o que eu estava fazendo era contra o mandamento da lei de Deus, que diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesma. Só que naquele momento eu não me amava. Naquele momento, os meus filhos eram prioridade. Ficar acordado as madrugadas inteiras era prioridade. Eles precisavam. Não. Eles estavam acostumados a me acordar. Como se eles precisassem fazer aquilo para que eu me sentisse mãe dele. E quando eu fui começando a resgatar o meu amor próprio, que as coisas foram se solucionando. Agora, se eu preciso dar 20, 30, 40 abraços, o meu filho sabe. E teve dias que eu falava assim para Deus, Deus, se o amor mais próximo que existe aqui na Terra, semelhante ao seu, é de uma mãe para um filho. Se o Senhor me levasse hoje, o meu filho não saberia o que é isso. Olha quanto isso é importante. Olha quanto isso é doloroso. E quando eu fui começando a cuidar de mim, a lembrar que eu existo, às vezes no mercado escolher uma coisa que eu quero. Até um chocolate escondido para não matar ninguém. Tudo isso é amor próprio. Os meus filhos já sabem que eu tenho chocolate escondido. Porque eu tenho os dias que eu necessito, meninas. Vocês também devem necessitar. Eu já com uma calma, né? Chocolate é... Eu já conheço que escondem brigadeiros dentro de pote de margarina no freezer, porque as crianças não estão abrir. Para quando ela tiver uma necessidade, ela vai lá e come o brigadeiro dela escondido. Por quê? Porque é mostrar para mim que eu posso comer um chocolate se eu estiver muito nervosa, que eu posso sair da minha rotina e fazer uma pausa de 30 minutos para comer um brigadeiro. Naquele momento é o que eu preciso fazer para voltar a ter sanidade mental, para voltar a trazer calmaria, fazer uma quebra no seu dia. Gente, isso é amor próprio. Isso é cuidar. Não é fácil a gente dar de frente com essas coisas, mas volto a dizer, você consegue se perdoar? Porque alguém teve que perguntar isso para mim. Ele falou assim, você consegue se perdoar? Porque eu já comentava com as pessoas, gente, eu tenho um pecado de estimação, parece que eu não consigo gostar de mim. Já é de estimação. Eu posso fazer tudo quanto é oração que eu fizer, que parece que não vai embora. E é um dos maiores pecados, porque afinal de contas, Deus me criou para ser feliz. Ele não quer que eu seja triste, ele não quer que eu arrasse corrente, ele não quer nada disso. Tá aí a ciência, né? Para ter profissionais que atuem na terapia, para que a gente encontre estar feliz. Mas se você hoje eu preciso te perguntar, você está aqui para eu te perguntar, você se perdoa por não estar cuidando de você? Não é fácil. Mas a gente precisa dar um passinho fora da sua zona de conforto e olhar para você com generosidade. Não é isso, Deise?
exatamente. É aquele fato, né? Às vezes as pessoas se culpam por estar cuidando delas e não do outro. E na realidade não é assim. A gente precisa olhar para a gente com carinho, cultivar o autocuidado, né? E olhar para a gente realmente resgatar isso. Eita Deus, cuidado aí, Silvia. Mas, gente, é tirar um tempinho pra gente, sabe? Tomar um café, ir numa praça, às vezes até sozinha, andar um pouquinho. Olha, teve um dia, eu até comentei com a Silvia, nós estávamos fazendo terapia nessa época. O meu filho chegou em casa tão irritado, uma frustração, mas uma frustração. E ele veio reclamando, reclamando, reclamando. Aquele dia eu deixei ele no banheiro tomando um banho. Eu falei assim, eu não vou brigar com ele agora. Deixa ele lá debaixo do chuveiro falando. E ele falando, 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 reclamando, reclamando. Eu subi, eu respirei, tomei uma água, né? Passou aquele tempo, porque, gente, irrita muito a gente que é mãe, né? A criança tá toda hora ali reclamando, reclamando, reclamando e só falando as coisas ruins, o lado ruim. E aí eu tomei uma água, respirei, deixei ele falar bastante lá debaixo do chuveiro. Depois, quando ele saiu de lá, ele já estava mais calmo, eu também, e a gente sentou para conversar. Porque às vezes, no calor da emoção, o que você vai fazer? Né? Você vai chegar e você vai querer explodir, você vai querer falar um monte de coisa para ele ali. E eu lembro que naquele dia eu cheguei, entrei no meu quarto e falei assim, meu Deus, me ensina. Porque se eu entrei para estudar, eu entrei para poder primeiro olhar dentro da minha casa para ver o que realmente está precisando, né? De se modelar. Alguém está falando aqui. Aprender a ficar sozinho e a Marisa é libertador. Sim, sim, quando você aprende, né, a ficar sozinha e gostar da sua companhia. Eita, Silvia, como tá aí? Até chorei. Oh, meu Deus. Melhorou? Viagem, gente, que é isso? Respira. Eu tô falando aqui, Silvia. Que isso? Tô falando daqui, daquela vez, lembra que meu filho chegou em casa muito frustrado? A gente já estava fazendo terapia na época. E ele chegou reclamando, reclamando, que eu deixei ele lá no banheiro falando, 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 saí de perto, né? Saí de perto, falei, deixei ele lá extravasar, saí, fui lá, tomei minha água, respirei. E depois, quando ele saiu de lá, ele saiu mais tranquilo. Eu estava mais tranquila, porque no calor da emoção você vai acabar chegando junto e vai dar ruim. Vai acabar dando ruim. Né? Então tem horas que às vezes a gente precisa de um momento nosso, precisa sair de cena. Viu que o negócio está muito complicado? Sai um pouquinho de cena. Né? Sai um pouco de cena e volta depois para conversar quando você já estiver melhor. Porque você vai ter como a maneira de você falar, muitas das vezes você vai conseguir mudar toda a situação. Toda a situação. Então, assim, cultivando o amor próprio, né? Tendo tempinho para que você possa ter essa sabedoria de lidar com o seu filho melhor. Sem dúvida. E isso também mostra para os nossos filhos como que a gente lida com os nossos sentimentos. Quando a gente está muito nervoso, não respira o suficiente. E aí a gente não consegue ser bom para ninguém. Verdade. Nem para mim, nem para eles. E meu marido estava levando as crianças na escola esse ano. Esse ano eles estão estudando de manhã. E a gente entra no carro, aquela baderna, que são 3 crianças sempre disputando alguma coisa. Não pense que a minha casa é linda, porque eu tenho uma escola. Não. Aqui tem baderna também. Aqui tem tudo. Inclusive do última batata na mesa. Mas enfim. E hoje eu fiz uma oração no carro para deixar eles na escola e eu gosto de orar que, Senhor, usa-nos como canal Verdade. da minha própria vida, na vida de todas as pessoas que o Senhor me permitir encontrar. Eu pensei,
essa vai ser uma oração que eu vou repetir, para que eles possam ter isso. Porque a gente, mas a gente não sabe se eles vão colher. Mas a gente planta. E uma vez eu conversei com eu estava fazendo terapia na época, e eu falava assim, meu filho é tão negativo, sabe? Tão negativo com as coisas. E meu marido e eu, por exemplo, a gente vai numa festa, num encontro do pessoal do trabalho, alguma coisa assim, sempre no caminho de volta, meu marido e eu falamos coisa boa. Sempre. Ai, nossa, você viu que legal? Aconteceu assim, olha, fulano melhorou, né? Ele estava doente aquela vez, lembra? Você lembra que ficou no hospital? A gente sempre vem falando de coisa boa. E eu falei para a terapeuta na época, falei assim, mas parece que meu filho não aprende. Ela falou, Silvia, você está ensinando com exemplo. Vai estar dentro dele essa semente. E quando ele precisar, ele tem que tirar. Então, não se apegue. Ele está negativo o tempo todo. Só mostre para ele o lado positivo. Continue. Né? E é isso que você falou. Às vezes, quando nossos filhos estão muito nervosos, eles estão entrando na pré-adolescência. Né? O seu tá, o meu também. O meu ultimamente anda difícil de lidar, o meu mais velho. Mas outro dia ele saiu. Meu marido pediu para ele fazer uma coisa. E ele veio, ele fez, mas ele só fez aquilo, virou as costas e foi jogar, né? E o meu marido queria que ele fizesse outra coisa, tempo junto com ele e tal. E aí meu marido gritou com ele, falou, nossa, mas eu não pedido. E daí ficaram os dois gritando. Daí eu falei, cheguei perto do meu marido, cheguei perto do meu marido, passei a mão nele e falei a nossa palavra código. Porque eu e meu marido temos uma palavra código. Pra gente dar conta de não fazer besteira. Né? Passei a mão nele, falei a palavra código e falei, querido, o nosso filho está tendo descarga de testosterona. Ele não está fazendo isso que ele não está sabendo lidar. E depois, essa fase de entrar na adolescência, ele está se despedindo de um corpo infantil para entrar num corpo adulto. E tudo isso é difícil porque muda muito hormônio, porque complica a vida da criança, né? E ela também está se despedindo da forma como que ela foi tratada pelos pais até ali. Porque agora a gente quer dizer, ai, mas você não tem mais idade para isso. Esse comportamento já não te serve mais. E faz parte, sim. Só que a gente tem que entender que esses rompantes são difíceis. Mas quando que a gente entende? A gente só consegue entender, ser suave e ser leve quando a gente se ama. Verdade. Tudo isso que a gente é chamada autoestima. A gente precisa se lembrar de se cuidar, porque ninguém cuida da gente. A mãe, só Deus. Né? A mãe é que cuida de todo mundo. Mas quem que cuida da mãe? Esse é o meu trabalho como terapeuta. O meu trabalho é cuidar da mãe. Se o seu filho precisar de um atendimento especializado, eu posso ter gente para mas eu quero cuidar da mãe, porque eu sei que cuidando da mãe, esse filho também melhora. E muito. Somos o reflexo. Porque a gente sabe que esse filho grita as nossas dores. As nossas falas, né, ô Silvia? Às vezes eu vejo a minha fala na boca dele. Eu falei assim, gente, é muito interessante. A gente tem que tomar muito cuidado por conta disso. Porque eles estão ali observando tudo. Tudo eles observam. E acabam copiando, né? Filhos, realmente, eles seguem os nossos passos. É verdade. Gente, eu quero agradecer. Pedir desculpa pelo atraso. Pedir desculpa pelo acesso de tosse. E agradecer que a Daisy veio. Que ela tava... queria vir. Peguei ela no laço. Veio.
E foi fantástico esse tempo aqui com vocês. Eu agradeço de verdade a oportunidade. Eu quero indicar o trabalho da Daisy. A Daisy tem uma experiência de vida curada em tantas áreas que ela consegue fazer um trabalho nessa área mais especial do que eu, sem Ah, dúvida. meu Deus. E agradeço de verdade, que Deus abençoe realmente o seu caminho, dele, sua casa, Amém. sua família, pela disponibilidade de você estar aqui tão gentilmente nessa manhã de quarta. Amém. Eu que te agradeço, Silvia. Agradeço você por ter entrado lá atrás na minha vida, né? E ter vindo assim com uma mão ajudadora, uma mão que realmente foi enviada dos céus para mim, né? E hoje tenho como uma amiga. E eu louvo a Deus pela sua vida, né? E quero que Deus o abençoe muito nessa jornada também, que você possa aí estar ajudando muitas mães. Quem chegar até você, que seja abençoada como eu fui. Amém. Meninas, vai ficar salvo essa live, sim, tanto no meu perfil quanto no perfil da Daisy. Manda para quem vocês conhecerem. E se precisarem de atendimento, tanto eu quanto a Daisy estamos à disposição, é só chamar no direct. Um beijo para Amém. vocês. Muito obrigada. Amém. Tchau, Silvia. Fica com Deus. Amém. Obrigada, gente. Tenham uma excelente quarta-feira.